Sejam bem-vindas a mais um podcast Papo Profissa. Podcast que ajuda vocês a alcançar de R$ 1.000 a R$ 3.000 por semana. E hoje é mais um episódio sobre gatilhos mentais, né? E falaremos hoje sobre o gatilho da similaridade. Nada Verdade, melhor do que começar entendendo um pouco mais sobre, né? Então, diz pra gente, verdade. Pro, o que é esse gatilho da similaridade? Antes de falar sobre o gatilho da similaridade, quero fazer um comentário. Olha o visual dela, gente, como ela tá diferente. Mudou um Adorei. pouquinho, né, humana? Elevar a autoestima um pouco. Com certeza, dei uma mudada. Até eu coloquei um negócio de lacinho aqui hoje para ver também se dá uma modificada. Seja todo mundo muito bem-vindo, gente, tá chegando aí. E assim, eu gosto de repassar porque tem muita gente nova aqui, né, Thaís? Tem muita gente que chegou agora, não conhece direito, não sabe o que é gatilho mental ainda. Então, primeira coisa, o que são, tá, gente? Gatilhos mentais. Então, gatilhos mentais, eles são expressões ou palavras, né, que a gente faz e que façam com que as pessoas prestem atenção na nossa mensagem e, principalmente, que elas comecem a agir a partir daquilo. No caso do gatilho da similaridade, né, ele é um gatilho que ele é acionado quando a gente tem, né, uma interação com alguém que a gente acha que é similar a nós sobre algum aspecto. Pode ser esse aspecto físico, pode ser um aspecto mental, né? Tem várias, como é que eu diria? Tem várias nuances que a gente vai falar aqui sobre esse gatilho hoje. Sim. Então, Pro, a gente pode dizer que o gatilho da similaridade é igual ao da familiaridade? Então, a gente falou dele semana passada, né? O semana passada não, perdão. Antes do projeto. Pra mim é como se fosse semana passada, gente, que o tempo pra mim passa assim, né? Passa voando. Então, é parecido, né? Parece mais ou menos a mesma coisa, mas não é. No gatilho da familiaridade, a gente vai trabalhando, né? A familiaridade, ou seja, a presença constante na vida do nosso cliente. No gatilho da similaridade, não. No gatilho da similaridade, a gente começa a abordar pontos em comum, tá? Pontos em comum que a gente tem aí com os nossos clientes ou, no melhor dos casos, né, com os nossos prospectos clientes. Então, por exemplo, e por que que eu digo isso? Porque que geralmente as pessoas elas se sentem bem com pessoas que são parecidas com ela, que têm alguma coisa comum, né? Por exemplo, você tá noiva, né? Tem algum ponto que é comum em você, alguma coisa que você e seu noivo adoram e que você percebe que une vocês? Parando pra pensar assim, acho que é mais porque a gente tem muita paciência mesmo. Se a gente não tivesse, a gente não saberia lidar um com o outro. Verdade. Vocês têm a mesma religião, É, sim. né? Eu já me falo de vocês. Vocês são, fisicamente, eu achei vocês até parecidos. Os dois são É, morenos, né? Tem um sorrisão. Então, olha só, tem coisas, e assim, Thaís, isso não é consciente, tá? Isso geralmente gente, gatilhos são coisas que a gente trabalha, são coisas inconscientes. Então, assim, existem estudos, né, que mostram que, por exemplo, existem pessoas que, quando a gente escolhe um parceiro, por exemplo, para se relacionar, a gente procura pessoas que têm algum tipo de semelhança com a gente. Então, a gente sempre quer estar próximo de quem é semelhante. A gente se sente melhor, a gente se sente mais à vontade com pessoas que são semelhantes a nós. Então, por exemplo, minha sogra até entrou aqui agora, uma coisa que me aproximou, né, do meu atual marido. Quando a gente começou, né, acho que eu já falei aqui como eu conheci ele. Eu conheci ele treinando Muay Thai. Né? Eu lutava Muay Thai. E aí ele apareceu lá, tal, e era uma coisa que a gente tinha em comum. E eu era uma pessoa que ele conversava sobre os resultados das lutas, né? Ah, você viu o resultado da luta, não sei o que, tal. Aí eu falava, vi, né, não sei o que, tal. E assim, como eu gosto muito também, então eu falava na empolgação. E minha sogra até riu. Então eu falava naquela empolgação, ele também. Então eu acho que foi principalmente essa similaridade que fez com que criasse uma primeira conexão, né? sim. E não é muito comum, por exemplo, uma mulher gostar de luta. Então, Pois é. isso criou conexão. Então,
E até hoje, né? Não só mulher. Ele às vezes vai tentar puxar esses papos de luta com outras pessoas e não dá certo. Veio com homens, né? E ele é uma pessoa calada, mas tem uma coisa que ele gosta de falar é sobre isso. Sobre luta, resultado de luta, quem ganhou, quem venceu, tu viu que derrubou, que nocauteou, o gancho como entrou, né? Então, assim, foi uma coisa que conectou, e que conecta até hoje, né? Um dos nossos rituais, por exemplo, é sábado à noite, eu não trabalho, não faço nada, eu dedico só a assistir a luta com ele. Ficou pra vida, né? Pois é. Então, a mesma coisa, por exemplo, quando a gente é adolescente. Quando você era adolescente, você fazia parte assim, de alguma tribo, algum grupinho? Ah, tinha. A gente amava assistir High School Musical, essas coisas, então todo mundo falava sobre, assistia a todos os episódios, aí tá sempre comentando, né? Pois é. E isso é muito notado quando a gente é mais jovem. A gente adora estar numa tribo, né? Tanto que hoje se usa essa palavra, né? Tribo. A tribo. Então, os jovens hoje, eles sempre pertencem a uma tribo. Eu nunca fui muito normal, né? Quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, eu adorava a gente estar com. Minha tribo eram os roqueiros, os skatistas, né? Você me visse na adolescente, eu era toda de preto, unha preta, batom preto, né? Aquela coisa. Ah, já tive essa parte também. Né? Quem nunca, né? Algumas pessoas com rock, outras pessoas com funk, outras pessoas com pagode, enfim. Mas cada um. E pode ver que geralmente você escolhe as pessoas para andar. Eu, pelo menos, eu escolhia as pessoas que gostavam do mesmo tipo musical que eu. Sim. Eu repelia até falar, eu falava assim, Deus me livre esses pagodeiros. Ficava assim, esses funkeiros, né? Me dava um ódio assim. Hoje em dia, não, para mim é irrelevante. Autobahn já dava até ranço. É. Mas assim, a conversa entre a gente era a mesma, né? Então a gente comentava das músicas, comentava etc. Então eu me sentia bem com eles e eles se sentiam bem comigo. Por quê? Por causa dessa similaridade, né? Era um ponto que a gente tinha em comum. Essa similaridade, essa coisa de a gente gostar do mesmo estilo musical, etc. E é assim, com respeito a parceiro também, reza a lenda, né? Não se sabe ainda se é verdade, se é mentira, existem, né? Ainda estão fazendo estudos que dizem que quando a gente escolhe alguém para casar, a gente escolhe alguém, como eu falei, que tenha pontos parecidos com a gente e até parecido fisicamente. Eu, por exemplo, eu sou bochechuda, meu marido é bochechudo. Você, por exemplo, eu falei que você é morena, né? Tem um sorrisão, seu noivo também é. Então, se você comparar para reparar mesmo, vocês vão ter aí, se vocês que estão aqui assistindo, vocês vão ver que talvez se vocês tenham um companheiro, vocês escolheram alguém que tem algum ponto similar com vocês. Tanto que a gente Seja para algum... pra ver alguns casais por aí, geralmente sempre se parecem, né? Exato, aí, ó. Aí você pedia, você fala assim, isso se chama rapport, né? Então, rapport tem essa questão de você mimetizar, né? O comportamento do outro. Mas o gatilho da similaridade utilizado na questão de vendas, ele vai utilizar muito essa coisa do você ter algo em comum com a pessoa que está ali te assistindo, né? Ou então que ainda não é sua cliente. Dentro daí o que é uma coisa muito curiosa para mim, que eu não sou, eu não, ainda estou no início, não tenho aquela lista, agenda de clientes e tal. Como que eu faço para achar similaridade com meus possíveis clientes, né? Sem eles nunca terem me visto. Então, tem assim, tem vários pontos em comum, né? Por exemplo, eu gosto muito de utilizar os gatilhos referentes à rede social, porque a gente tem como utilizar várias coisas, gente, né? Esses gatilhos é interessante que vocês utilizem para aumentar. Por que a gente usa gatilhos mentais? Para fazer a conexão e poder atrair clientes. E se a gente não atrair cliente, gente, a gente não chega aos 3K na estética. Então, eu gosto de deixar isso bem claro. Vamos falar assim, essa série gatilhos mentais que a gente está fazendo aqui é para levar vocês a fazer os 3K na estética, tá? Então, a gente vem aqui falar sobre estratégias que vocês podem utilizar mentais, né? Não adianta, por exemplo, né, aqui a menina está perguntando aqui de aparelho, né? Não adianta você ter o melhor aparelho, a melhor drenagem, se você não tem cliente para consumir isso, né? Você tem que saber atrair esse cliente, você tem que saber, né,
jogar principalmente com a mentalidade, com a inteligência, para fazer com que as pessoas venham até você. E a similaridade ela joga com isso, ela cria principalmente a conexão. Ela faz a pessoa querer comprar de você também. Então a similaridade ela tem esse poder. E existem várias coisas que a gente pode fazer aí né, online para poder criar isso. Primeira coisa, né, que a gente pode fazer para utilizar esse gatilho é contar a nossa história. A história da gente, Thaís, é porque às vezes a gente pensa assim, né? Todo ser humano ele pensa que ele é único, né? Ah, eu sou única, né? Só eu passo por isso, só eu passo por aquilo. Então, quando você conta a sua história, às vezes existem pontos da sua história que podem ser pontos em comum com a história do seu prospecto cliente, né? Então, o que que Gente que se também acontece? é único também, né? Pois é, por exemplo, é interessante que a gente procure saber, conhecer qual é o nosso público, né? Quem é o meu público? Qual é a faixa etária do meu público? É homem? É mulher? Por exemplo, você já fez esse exercício, né? Lá no programa, no 3K. Depois que você fez esse exercício, quem é o teu público? Você lembra? São mulheres entre, às vezes, assim, no máximo, de 25 a 35 anos, assim. Exato. Então, inclusive, são meninas que estão na sua faixa etária, né? No Então, o início, que que... quando eu não sabia disso, tinha muitos homens, que é o que eu não queria atingir. Mas conforme eu Uhum. fui praticando, fui melhorando e focando no que eu realmente, quem eu queria alcançar, agora sim, são mulheres mesmo. Pronto. Então, ó, por exemplo, você é mulher e assim, as mulheres que te seguem estão mais ou menos na tua faixa de idade, né? Dos 20 e poucos, para os 35 no máximo. Então, o que é que você tem que pensar? O que é que eu, né? Como é que eu vivo, né? O seu estilo de vida, a sua história, pode ser parecida com a de muitas meninas da sua idade. Então, primeira coisa, contar a sua história, ou trechos da sua história, né? Não precisa ser aquela história gigante. Você grava um vídeo falando da sua história, você pode fazer um post. Não aconselho mais, porque é pouco lido, né? Mas faz um vídeo falando um pouquinho de quem você é, né? Como você chegou até aqui. É interessante. Porque às vezes algumas pessoas se identificam. Eu, por exemplo, agora mesmo teve um projeto, e sempre no início do projeto eu faço questão de contar a minha história, tá? Por quê? Porque a história conecta. E às vezes vira e mexe, tem gente que fala assim, ah, eu também, por exemplo, alguém falou assim, né? Eu atendo no quarto da minha casa, eu atendo a domicílio, né? Eu já atendi a domicílio. Então, quando eu falo, por exemplo, aqui que eu já atendi a domicílio, conecta com quem atende a domicílio. Quando eu falo que eu precisava viajar para outras cidades, às vezes conecta com alguém que viajava também para outras cidades. Quando eu falo, né, que, por exemplo, porque eu já tive, né, um marido complicado, ruim, que não me apoiava. Isso conecta com as pessoas que também têm maridos que não apoiam. Então, às vezes, quando você conta uma história, né, mesmo sem você saber, você gera vários pontos de conexão ali com o teu prospecto cliente. Então, você pode ter alguma coisa em comum com várias meninas que te seguem, né? Talvez o fato de você até ser tímida. Você pode até citar isso. Você fala assim, gente, eu tô gravando aqui, mas eu sou tímida, né? Aí a pessoa fala assim, olha, ela é tímida também, mas ela tá fazendo. Verdade, uma boa. Quer anotar isso aí. É, você falar que você é tímida. Então, as tímidas, por exemplo, Thais, vão se conectar super com você. Porque a pessoa percebe, ela descobre uma coisa em comum. E, engraçado, outra coisa que você pode fazer também, além de contar a sua história, é de contar a história das pessoas que se tratam com você. Sim, sim, uma boa Isso mesmo. aí pouca gente fala, né? A pessoa fala, É, conta a minha história, conta a minha história. Por exemplo, eu trago muito aqui, às vezes, alunas, né, do Estética 3K. Por quê? Porque eu sei que, às vezes, quando elas contam a história delas, né, isso cria uma similaridade, as pessoas se veem nelas. Porque é a realidade de muita gente. Então, por exemplo, tem menina que é tímida, eu trago uma tímida aqui. Tem gente que é uma senhora, né, como Jaque, a senhora, que não entendia nada de digital. Então, Jaque tá lá, e aí Jaque vai e fala que ela não tinha, né, intimidade, que ela aprendeu a mexer, etc. Então, todas essas coisas, né, auxiliam
auxiliam a gente nesse sentido. A gente trazer não só a nossa história, mas a história dos nossos clientes. E como a gente pode falar, claro, com a autorização da cliente, né? As suas clientes, por exemplo, que tem a cidade entre 20 e pouco, é gente que adora aparecer em história. É uma geração diferente, né? Não é a geração mais velha. Então, quando a cliente permite, né, que você poste antes e depois, ou a própria cliente, né, como eu já vi, por exemplo, você já postou depoimento, né, de cliente sua, Sim. eu já vi. A menina te mandando, ai, Thaís, olha, eu fiz aqui, né, o procedimento, Thaís, eu tô maravilhada, eu tô apaixonada. A sua cliente está contando uma história. E o que que acontece? Geralmente a cliente ela vai ter um ponto similar com alguém da tua audiência. Vai ter algum problema, né? Por exemplo, essa menina, acho que você fez clareamento, não foi dividir a axila nela? Pronto. Então, quantas meninas não têm esse problema de ter axila escura, virilha escura? Então, vai conectar com outro cliente. Então, a gente Muito. pensa, às vezes, que só a gente conecta, né? Mas não, a gente pode usar também outras pessoas, né? Principalmente aí pessoas que são nossos clientes, etc., para poder fazer esse ponto de conexão também, criar essa similaridade. Outra coisa, uma coisa que conecta muito, sabe o que é? Não. Seja você mesma, né? Ah, com certeza. Sempre, sempre. Pois é. As pessoas, gente, e nesse ponto aqui eu faço questão de falar com vocês de algo que é primordial. As pessoas, elas se conectam, elas estão aqui na internet justamente para buscar isso, para buscar conexão com outras pessoas. O nome já diz, é uma rede social, é para socializar. Então, assim, quanto mais, né, veracidade as pessoas veem em você, né, quanto mais real você for, menos montada, acredite, mais as pessoas vão se conectar com você. Sim. A pessoa se sente até íntima, né? Quando a gente se conecta tanto com a pessoa, aí já começa a assistir todos os dias, já se sente amiga praticamente da pessoa. Pois é, eu ouço muito isso aqui no Instagram, né? O pessoal fala muito assim, ah, parece que eu te conheço há anos, né? E por quê? Por exemplo, no meu natural, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu não sou. Meu estilo, né, de me vestir é um estilo mais assim, tipo, puxado para o estilo de Gisele Bündchen, né? Um estilo esportivo, assim, que gosta. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar confortável, gosto de me sentir bem. Então, eu não uso roupas, né? Não uso salto no dia a dia. Eu não uso muita maquiagem, né? Eu não sou aquela pessoa que anda toda montada. Até para as lives, às vezes, eu não venho muito arrumada, né? Eu venho mais pro estilo que eu sou. Já teve live aqui que meu cabelo tava no frizz terrível, né? Eu já fiz live com roupa de academia, já fiz live na casa da minha sogra, né? Assim, toda maluca. E assim, muitas das minhas seguidoras se conectaram. Sim, porque através dos seus vídeos, dos seus stories, sente a sua real essência, né? Sente que realmente é você. Porque a gente. Minha sogra estava aqui até agora, um beijo, vá lá. Por quê? Porque a gente gosta de ver que as pessoas são gente como a gente, né? Então, por exemplo, não é à toa que essas fotos, por exemplo, de famosa na praia, né? Por exemplo, Paola Oliveira com as gordurinhas, com a celulite dela, né? Não sei quem apareceu aí com celulite. Não é à toa que o ser humano gosta tanto dessas fotos. Por Verdade. quê? Gosto Porque de ver que passa eles são normal, que eles são gente como a gente. exato, né? São reais. Eu me lembro que quando eu tava em lua de mel, eu viajei com meu marido, e aí a gente foi almoçar no restaurante, no shopping. E aí, quando eu tava saindo do restaurante, por incrível que pareça, encontrei uma seguidora, né? Aí ela chegou assim e falou assim, professora Jussiana, né? Aí eu, oi, né? A primeira vez que eu fui reconhecida assim em público, né? Ela, professora Jussiana, oi, tudo bem e tal. Eu falei com ela de boa e tal. Ela, nossa, você é gente como a gente, né? Eu ri tanto com aquilo. Eu falei, sério, por que que eu não seria? Ela, não, porque eu tô vendo assim você tá de sandália, né? Short, camiseta. Eu falei, né? Eu sou assim. E assim, isso gerou um ponto de conexão. Ela achou, ela adorou. Então, vira e mexe, né? Por exemplo, eu não finjo ser uma pessoa que eu não sou.
Eu não me arrumo mais do que o que eu me arrumaria no normal, para dar uma aula normal, por exemplo, para fazer uma live. Eu não me arrumo. Se vocês estão vendo aqui, ó, como eu me arrumaria talvez para dar uma aula na faculdade, né? Como eu já dei, para dar uma aula de pós. Eu tô sempre com essas roupas normais. É, já apareci nos stories lavando roupa, já apareci cozinhando, né? Por quê? Porque é a minha realidade, gente. Eu não... Graças a Deus, Deus mandou, né, uma diarista já. Que eu tava nesse sufoco sem diarista há um tempão, sem ajuda. Mas, pois, se não tiver diarista, eu faço, né? E eu, sem diarista, por exemplo, eu faço comida, eu durmo tarde, às vezes, eu faço live, eu faço as coisas, e depois eu vou arrumar minha casa. Então, eu tenho uma vida exatamente igual ao que todo mundo tem. E às vezes eu mostro um pouco isso. Por quê? Porque as pessoas percebem que eu sou igual a elas. É real, Então, é verdade. Não finge ser outra pessoa. exato. As pessoas percebem, gente. A gente vive numa rede social e as pessoas percebem quando a gente é falso, né? A pessoa fala assim, se você aparecer, por exemplo, aqui eu já estou falando da sua estética. Se você só aparecer, né? Claro que a gente trabalha com estética, a gente trabalha com a beleza da pessoa, etc. Se você só aparece todos os dias no seu story, super montada, super maquiada, super arrumada, super cabelo feito, as pessoas vão começar a desconfiar. A pessoa vai falar, isso é estranho, porque ninguém é assim o tempo todo. Ah, eu não sou assim tempo nenhum. Menina, quem é que não fica em casa? Para vocês que estão assistindo agora, a gente está com 48 pessoas aqui. Quem é que está aí com a sua melhor roupa de mendiga? Né? Gente, Eu, são inclusive, raríssimos os. cheguei do trabalho. Hã? Eu, inclusive, estou com a roupa que eu cheguei do trabalho. Pois é. Olha, Thaís, é raríssimo você ver alguém que esteja realmente arrumada dentro de casa. Sim, Né? verdade. A grande. Aí, ó, todo mundo aqui, as mãozinhas levantando, eu. Maioria, nesse horário aqui, vocês estão com roupa de mendiga, com os cabelos pra cima, né? Estão super à vontade. Por quê? Porque são vocês, né? Essas são vocês aí, ó, de camisola, né? Não tô dizendo pra ninguém, gente, aparecer nos stories de camisola, não. Se bem que eu já apareci muitas vezes, né? Muitas vezes. Vocês nem perceberam, né? Porque parece uma blusinha. Mas, né? Não, o seu cliente, ele precisa perceber que você é uma pessoa real. Então, às vezes, a gente falou sobre o gatilho da autoridade. Uma dica que eu dou para vocês, tá? Quando vocês estiverem falando de assuntos sérios, assuntos técnicos, né, da área, então você parou para explicar, né, sobre, sei lá, sobre melasma, seja lá qual for o assunto, esteja no vídeo ou seja nos stories, esteja de jaleco, tá? Quando o assunto for um assunto técnico, porque aí você aciona o gatilho da autoridade. Mas, se você tá ali, né, às vezes faz bem a gente mostrar um pouco da nossa rotina. E quando eu falo um pouco, é um pouco, gente. Não é todo dia você mostrar a rotina, não, mas um pouco. No dia que você mostrar um pouco da sua rotina, esteja normal como você tá mesmo, né? Eu fico em casa só de calcinha, só não vai. Ó, cuidado aí, não anda mostrando mais que você deve. Também, eu também adoro Emily, né? Eu também adoro ficar só de calcinha dentro de casa, gente. Se eu pudesse, eu não vestir a roupa, né? O calor danado, onde eu moro é quente. Né? Quando eu também estou de boa, eu também fico sem, eu fico só de camisola, né? Que é fresquinho. Mas, quando você for mostrar um pouquinho da sua rotina, né? Não faz mal a gente mostrar um pouquinho de vez em quando, esteja com roupa normal, né? Para o seu cliente. Aí essa pessoa vai começar a se conectar com você, né? Porque ela vai perceber, olha, essa menina é gente como a gente. Eu, por exemplo, eu acho que eu gero uma grande identificação com as minhas seguidoras por causa disso, porque elas percebem que eu me visto igual a elas, Sim. né? Eu garanto que se eu fosse a bonitona do salto, muita gente não tava aqui. O que muita gente é na internet, infelizmente, né? Se monta muito, mostra como se fosse lá, não sei. Só que pessoalmente não é a mesma coisa. Que é como acontece quando a gente conhece uma blogueira pessoalmente. A internet ela é uma coisa, tá ali maravilhosa, o tempo todo maquiada, mas quando vê na rua é outra pessoa. Exato. Aí, por exemplo, Thaís, tem gente que já me falou assim:
Jussiara faz 3K na estética e se veste assim, toda simples. Aí eu falo assim, uma coisa que eu sempre digo, né? O pessoal já me falou porque eu repito roupa, né? Às vezes eu fiz uma roupa com uma live, aí eu repito em outra live. Então, eu sempre falo o seguinte, eu falo, gente, a intenção, né, é um dia ser rica, não é parecer rica. Verdade, né? A intenção é ser rica, não é parecer rica, né? Olha, os homens mais ricos do mundo, se você já vi vários posts dele. Mark Zuckerberg, o dono disso aqui que a gente está transmitindo, né? Dono de Instagram, de Facebook, WhatsApp, o dono da sua vida, gente, das nossas vidas, porque a gente está aí vivendo, né? Porque postando coisa porque esse cara deixa. Você sabe como é que ele se veste, Thaís? Largadão. Não, e ele em si, ele tem um hábito muito peculiar, gente. Ele tá todos os dias com exatamente a mesma roupa. Parece ser a mesma roupa. Ele se veste todo dia com tênis, calça jeans, camisa cinza. Ele não tem camisa de outra cor. Aí quando perguntaram para ele por que ele tá sempre com a mesma roupa, então ele diz que ele tem várias calça jeans da mesma e várias camisas da mesma cor. Ele fala que porque ele é um homem muito ocupado, ele tem muitas decisões a tomar. Então, ele não quer, ele não, olha só, ele disse que para ele, se ele parar para escolher uma roupa é perda de tempo. Olha só a que nível o cara já chegou. Não, mas realmente escolher roupa gasta um tempo mesmo. Ainda mais nós Então, mulheres. e aí esse cara, para facilitar a vida dele, ele comprou todas as calças e todas as blusas da mesma cor e veste aquilo ali de tênis, não importa para onde é que ele vai. Ele é riquíssimo, ele é bilionário, então ele pode vestir como ele quiser. Ninguém vai recriminar ele, né? Então, não só ele, né? Jeff Bezos, o dono da Amazon. Meu Deus, esqueci agora o cara que é dono da Alibaba. Se você vê os caras falando de camiseta. É. Os Aí o pessoal famosos falando que mais. gosta, porque é simples, né? Pois é. Então, assim, eu, por exemplo, levo isso a cabo, né? Eu poderia me vestir mais chique? Poderia. Mas não é o estilo que eu gosto de vestir. Eu gosto de um estilo mais esportivo, né? Como eu falei, tipo Gisele Bündchen. Riquíssima, podre de rica. Tu vê ela ostentando joia, Ninguém vê. Que nem vou né? falar, encontrei fulaninho famoso tal lá no shopping, de chinelo e bermudinha. Gente, eles não estão se importando se ele quer botar uma roupa pra mostrar que é rico, não. Só quem se importa com isso é os pobres mesmo, que quer ir de salto pra shopping. Eles querem ficar Pois à é. vontade. Nada contra, tá, gente? Nada contra os assaltos, nada contra ir para shopping, nada contra ser pobre. Mas a questão é que a gente tem que parar para pensar quem é o nosso público. Eu, por exemplo, o meu público, olha só, o meu público, tanto aqui desse Insta, como o público do meu Insta profissional, né, que eu uso para atrair cliente, são dois públicos que são classe B para C. Ou seja, eu trabalho realmente com gente que não tem muita condição financeira. Então, essas pessoas, por exemplo, elas não se sentiriam bem comigo se eu só andasse montadona. São pessoas que dão valor a uma coisa, a uma pessoa mais natural, né? A um comportamento mais natural. Um outro ponto desse aspecto, Thaís, é que até o espaço, sabia? Aí, tem uma marca aí que só parece chique montada, para dizer que sou muito pobre para seguir gente assim. Pois é. Então, olha só, vocês percebem, geralmente as pessoas que são, né, da mesma classe, elas gostam de estar com pessoas que são da mesma classe, ou que ela consegue enxergar ali que é uma classe parecida. Já vi a expressão assim, ah, rico só casa com rico? Nunca ouviu essa expressão? Não. Ah, meu filho, eu já. Né? Falar assim, ah, mas rico só casa com rico, né? Por quê? Porque é mais fácil, tem similaridade. Acontece de um pobre casar com rico, às vezes acontece, mas não é, né, o mais normal. Normal é pobre com pobre, rico com rico, todo mundo ali na mesma, né? Justamente por quê? Porque são pessoas que a gente escolhe, que a gente vê similaridade. Aí, o pessoal, eu já, tá vendo? Né? Por quê? Porque tem a similaridade,
né? O rico vive no ambiente de rico, convive com coisa de rico, né? Tem ali, eles têm todo um contexto no qual, né, as pessoas se identificam. E já nós não. Nós vivemos um outro contexto. Então a gente só vai, olha só, gente, a gente vai sempre buscar se relacionar com pessoas que vivam no mesmo contexto que a gente, tá? Nessa questão, aí, ó, eu não sigo pessoas famosas e metidas. Tem muita seguidora minha que fala assim que não segue fulano de tal na estética. Eu não vou falar o nome das pessoas aqui, né? Ah, porque eu acho fulana metida, né? Aí quando eu vejo o perfil da pessoa, não é que a pessoa é metida, mas é uma pessoa muito, às vezes é uma pessoa que tem ali um nível muito superior, por exemplo, na estética, ao que essa pessoa está acostumada. Então não conecta tanto. Então, quando hoje em dia, por exemplo, eu chego e falo para as pessoas, ó, gente, eu faço 3K na estética, mesmo atendendo num espaço simples. As pessoas ficam, as pessoas bugam, Thaís, elas não entendem nada. Amanhã eu vou estar atendendo lá e amanhã eu vou mostrar um pouquinho para vocês nos stories, tá? De como é o meu espaço. Já mostrei outras vezes, mas vou mostrar de novo. Que eu gosto de mostrar para mostrar que é possível, tá? E por que que é possível, gente? Devido ao gatilho da similaridade. Eu, eu já falei que meu público é classe de B para C. Eu atendo gente pobre, que teoricamente não tem dinheiro. Teoricamente, tá, Thaís? Teoricamente. Teoricamente, elas não têm dinheiro. Mas isso é só em teoria, tá, gente? O que as pessoas não têm é prioridade. As pessoas não têm falta de dinheiro, as pessoas têm falta de prioridade, né? Então, por exemplo, você quer ver uma coisa? Os meus clientes, por exemplo, eles não frequentam espaços luxuosos. E tu sabe por quê? Eu acho que eles pensam que é algo muito além do que eles merecem ou conseguem, né? Uhum, também. E eu não sei se já aconteceu com você. Tem gente que tem vergonha de ir num espaço que esteja muito luxuoso. Quando a pessoa às vezes é pobre, ela tem vergonha de estar no lugar que o rico está. Ela não se sente bem. Ela se sente destoando do lugar. Às vezes porque a roupa dela não é tão chique como a roupa de todo mundo, né? Porque o sapato dela não é o sapato de marca que todo mundo tem. Então, esse tipo de coisa, gente, uma coisa que vocês têm que pensar é o seguinte. Olha só que coisa. O excesso de luxo do teu espaço pode afastar alguns tipos de cliente, principalmente se o seu cliente é da classe C. Acredita? Aí, ó, verdade. Pois é. Ó, as pessoas, gente, elas costumam elas falam assim, né? O pessoal que me procura fala assim: Nossa, seu espaço é simples, mas eu me sinto tão bem aqui. Já aconteceu contigo, Thaís? Já. Às vezes, quando tem uma. Se você tiver, por exemplo, eu sei que o sonho de muita gente é ter uma clínica chiquérrima, aquela clínica podre de chique que eu chamo, né? Daquele porcelanato que brilha, que a gente se enxerga, né? Cheio de sanca, cheio de luz, né? Aquela coisa toda assim. Vou dizer uma coisa para vocês. Só vai se sentir bem nesse espaço o cliente da classe A. Sim, verdade. Se o cliente for classe B, classe C, ele não vai se sentir bem. Ele vai chegar na recepção, ele vai olhar, olha só, gente, vai dar um curto na mente dele. Olha só, vai dar um curto na mente dele, ele vai falar assim, ele vai olhar para si mesmo, ele vai ver outras pessoas chegando chique e a gente tem uma sensação que o ser humano odeia se sentir inadequado, né, no local. Aí, ó, meus clientes são Muito. classe C, não larga. Pois é, gente. Então, a pessoa vai se sentir muito inadequada. E aí, o que que acontece? A pessoa deixa de estar no lugar porque ela se sente inadequada. Então, muitas dessas pessoas, por exemplo, se sentem muito bem em locais simples, porém aconchegantes, tá? Com bom atendimento. Porque não é porque a gente não tem um espaço simples, né? Eu, por exemplo, atendo num espaço simples. Vocês vão ver amanhã, vamos botar nos stories. Super simples. Meus clientes são da classe C, que dirá para D, tá?
E eu cobro caro. E as pessoas pagam. Então, como que esse gatilho ajudaria a gente a aumentar o nosso faturamento? Ótimo. Então, ó, primeira coisa, né? Aí, ó, é isso mesmo, o pessoal tá concordando. Aí, coisa horrível a gente se sentir deslocada. Então, gente, como é que vocês podem fazer isso? Por fazer a reunião de tudo que eu falei aqui. Então, bora voltar aí onde a gente, em todos os pontos aqui que a gente falou. Contar a sua história, né, de vez em quando, falar. Não precisa ser a história toda da sua vida, pode contar pedaços da sua história. Eu, às vezes, eu conto pedaços da minha história aqui, né? As pessoas acabam vendo algum tipo de similaridade. Conta a sua história, conta a história do seu cliente, né? Por quê? Porque pode conectar. Se você, por exemplo, tiver algum problema estético também, você pode usar isso, né? Eu, por exemplo, tenho melasma. E aí, às vezes, eu sempre faço história para as minhas clientes falando, né? Que, por exemplo, eu mostro como eu trato o meu melasma. Isso me faz ter cliente de mancha, né? Para tratamento de mancha natural. Porque eu falo, ó, gente, eu tô aqui tratando meu melasma, tá controlando, né? Agora mesmo tá calor. Gente, os melasmas estão assim, ó, de todo mundo aqui tá pulando, né? Inclusive o meu. Então, quando a gente está assim, quando está quente, então eu faço questão de fazer história falando, né, que eu tô com melasma. E que o melasma, eu falo, ó, gente, tá um calor danado. E essa semana, o danadinho pulou, mas eu vou controlar ele, vou mostrar para vocês o que é que eu vou fazer. E aí eu mostro os produtos que eu uso. E aí, inclusive, é assim que eu vim do home care, tá? E eu consigo. Vamos falar assim, uma das coisas que consigo, né, agregar no meu faturamento é a venda de home care. Por quê? Porque eu uso. E eu mostro usando. Então as pessoas, nossa, essa vitamina C já quero, né? Já quero. A Kátia perguntou como contar a história da minha cliente, é porque eu falei disso um pouco mais cedo, né, Thaís? Acho que você chegou depois. Quando a cliente permite, né, você postar um depoimento ou postar foto de antes e depois, e não só o antes e depois, né? Porque o antes e depois, por antes e depois não, é você contar a história da. Essa pessoa chegou aqui com X quilos e agora tá com X quilos, ela tinha tal problema. Tanto, aí o cliente conecta bastante, tá? Aí, outra coisa, né, que a gente pode fazer, deixa eu ver se eu tenho aqui, né? Ser você mesma, mostrar sua rotina, né? Pegar o seu espaço, né? Mesmo sendo um espaço simples, não tenha vergonha de ter um espaço simples. Acredite, eu tenho meninas aí que são, algumas estão aqui, né? Por exemplo, a Jaque está aqui, Jaque falou que tem espaço simples, e tem outras meninas aí com espaço muito simples que elas estão fazendo 3K na estética, gente. E por que que elas fazem 3K na estética? Similaridade. Um dos pontos, né, um dos gatilhos é a similaridade. Por quê? Porque o cliente percebe que ela não é diferente. Né? São pessoas que são parecidas e são pessoas que estão aí, né? Principalmente, como falar, é gente como a gente. Então, você falar, por exemplo, a cidade de onde você conecta, né? Ou essa fulana de tal, eu sou de tal lugar, não, etc. Conecta, acredite. Quando eu comecei a namorar meu marido, aí eu falei com minha mãe, tô namorando um rapaz. E aí, por coincidência, eles eram da mesma cidade, Natal. Jacobina, aqui na Bahia. Coincidência pura. Aí minha mãe, oh, ele é de Jacobina, da mesma cidade que eu, não sei o quê. Então, conectou. Então, às vezes é uma coisa que a gente nem imagina que vai criar conexão, conecta. Então, assim, seja você mesma sempre, né? Agora, para isso, você precisa estar realmente aparecendo, né? Porque não adianta a gente querer, né, fazer 3K na estética e não utilizar a rede social. Você precisa realmente, como a rede social, ela é para socializar. Então, você precisa estar aqui, você precisa socializar, você precisa de vez em quando contar alguma coisa da sua história. De vez em quando, né, apareça aí ao natural como você é. Mostre o seu espaço. Isso, inclusive, é uma atividade do meu programa, o Estética 3K. Tem uma atividade que a pessoa tem que mostrar o espaço dela. Né? Aí eu tenho cunhado que é de Jacobina. Aí, ó, já apareceu gente de Jacobina aqui, tá vendo? Então, ó, quando você mostra o seu espaço nas suas redes sociais, né? E não tenha vergonha de mostrar que o seu espaço é simples. Mas
Mostre, né, que o seu espaço ele é um espaço que é arrumadinho, que é aconchegante, que você botou uma luzinha especial para o seu cliente, né? Então o cliente vai falar assim, nossa, o espaço dela é simples, mas é tão legal, né? Já quero ser atendido por ela. Então, é esse tipo de coisa, né, que aparentemente, Thaís, parece uma coisa boba. Aí, ó. Mas a Erika tá falando que vai ter que mudar em tudo, tá vendo? Parece uma coisa boba, mas faz uma super diferença, gente. E são esses detalhes, né, que parecem pequenos, que fazem a gente aumentar o faturamento, que fazem a gente atrair cliente e principalmente a gente chegar aos 3K na estética. Então, se tiverem aí as implementações para fazer, façam, tá? Que vai dar tudo certo. Aí, ó, limpo, né? Limpo é importantíssimo. É sem medo, gente. Eu também sou muito vergonhosa, como a professora disse. Mas eu tô sempre buscando, tô sempre tentando ali, e aos poucos a gente vai subindo, vai crescendo. É. Se você é envergonhada, pode falar que, assim, eu sou envergonhada, né? Não tem problema nenhum. Aí, ó, a coleguinha falou aqui, você mora em Feira de Santana? Aí, ó, eu moro em Feira de Santana. Olha a similaridade, o irmão dela mora aqui. Ai. Então, irmão Espaço está perguntando qual cor de parede aconselhava. Cores neutras, gente, né? Porque aí você bota a cor que você quiser na cromoterapia e fica show, né? Mas, enfim. Eu também Essa- coloquei em branco também. Oi? No meu espacinho aqui que eu tenho, eu coloquei a parede branca também. Porque aí a cor que você colocar vai ficar top, né? Mas enfim, Thaís, obrigada, tá? Obrigada, obrigada, obrigada. Aí, ó, que legal o comentário da Daiane. Ela tá dizendo que tava cheia de neura antes por causa do espaço dela que é simples. Ô, filha, Ah, transforma esse teu espaço. Hã? já fiquei assim, mas agora eu tô muito feliz. Meu espacinho é no meu quarto, que eu organizei, eu acho ele lindo, maravilhoso, sou apaixonada e mostro com todo gosto. Pois é, acredite. Muita gente vai se conectar com ele, né? Basta que você mostre, né? Deixa mais aconchegantezinho, deixa o máximo aconchegante que você puder, né? Bota um frufru, bota uma florzinha, né? Pega uma florzinha dessa assim, ó, aqui, ó, um vasinho desse, ó, bota a florzinha assim no canto, já dá um tchan, gente. E pronto, né? Já tá um espaço assim mais aconchegante. Bota a luzinha de cromoterapia, pronto. E aí você tem um super espaço e geralmente, como vocês trabalham em casa, vocês gastam menos, então fica um super espaço bom para fazer 3K na estética, que você gasta pouco. Você vai poder cobrar mais caro, tá? À medida que você faz aí essas melhorias. E aí você vai lucrar mais. E aí você faz 3K na estética, gente. Não é difícil, não. Não é difícil, não. E falando nisso, tá? Fazer 3K na estética, as matrículas para o programa Estética 3K estão abertas, tá? E vão fechar na sexta-feira. Então, ó, vocês que ainda não se inscreveram, não percam a oportunidade, porque eu ensino isso aqui e muito mais, né? Não só isso. Eu faço os exercícios com vocês, eu levo vocês, eu ensino vocês como é que vocês podem ganhar de 1 a 3 mil reais por semana com os atendimentos de vocês na estética. E aí eu ensino não só. Só que lá eu dou muito mais mastigadinho, né? Muito mais mastigadinho, inclusive. Então, vocês vão aprender ali o passo a passo exato para vocês chegarem aí, tá? Nos 3K na estética. Então, não perde a oportunidade. É só até sexta-feira. Se você quer aí mudar o ano, seu ano que vem, fazer 2001 diferente, então você não pode perder a oportunidade de entrar para esse projeto, tá? Então, clica no link que está lá na bio, que tem um link de compra e vem com a gente, tá bom? Thaís, obrigada, meu amor. Nada, boa noite, meninas aí. Fiquem com Deus e não esqueçam que o que vai juntar aí com vocês a similaridade com a história, tá? Vai ser o nosso próximo tema aí. Então, fiquem ligadinhas aqui no próximo podcast. Exatamente. Semana que vem tem gatilho mental da história para vocês. Tchau, tchau. Beijo, Thaís. Beijo. Beijo, Alcione. Olha só, gente, que já garantiu a vaga. O Eduarda, Alcione. Bem-vindas, meninas, tá? Conci Mendes. E tô esperando todo o resto comigo. Sandra Feijó. A gente se vê amanhã. Tem live de Tira Dúvidas aqui, tá?
Mesmo horário, 21 horas. Não percam. E quinta-feira tem live de tratamento de foliculite para vocês faturarem mais, principalmente vocês que são depiladoras. Né? Vou ajudar vocês a fazer 3K na estética ensinando tratamento de foliculite para vocês ganharem mais dinheiro com as clientes de vocês. Tá bom? Beijo, Alcione. Beijo. Beijo. Beijo para Paula, para Alcione, para todo mundo. Para Lucy. Tchau, tchau.